No Sabavlog, vocês vão acompanhar hoje uma entrevista com o professor de Geografia e está estudando também cartografia. Ele pretende trabalhar também fazendo mapas. É o professor Jean-Pierre, a quem eu agradeço e muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Quero lembrar que durante a entrevista você vai ver 6 mapas que o próprio Jean fez com o trabalho de cartografia de Itapeva, do Rio de Janeiro, de Sorocaba. Qual é a importância da geografia na vida das pessoas e que muitas delas não percebem? Boa pergunta, Solano. Eu costumo dizer para os alunos na escola que o conhecimento geográfico, ele sempre foi um conhecimento de suma importância para a humanidade. Desde os primórdios, os seres humanos tiveram a necessidade de conhecer o espaço ao seu redor para que, a partir desse conhecimento espacial, eles pudessem tomar decisões muito importantes para suas vidas. Tanto que a geografia, enquanto ciência, se nós voltarmos um pouco para essa questão da origem das ciências, nós identificaremos que ela é uma das primeiras ciências criadas pela humanidade. Ela é tão antiga quanto a própria matemática, justamente por essa característica de ser uma ciência que atende a necessidades práticas das pessoas. Então, essa questão dela, enquanto saber, ser voltado a necessidades práticas do dia a dia, torna um saber tão necessário para os seres humanos. E, além do mais, hoje, no mundo globalizado, né, onde os países, as pessoas estão cada vez mais conectados, seja pelas redes informacionais ou pelo comércio, pelas trocas culturais, esse conhecimento acaba assumindo um papel ainda mais relevante. Certo. Vamos saber como é que é feito o trabalho de cartografia para se fazer o desenho dos mapas. E sem a cartografia, os mapas seriam incorretos? Boa pergunta, Solano. São duas questões, né? Com relação à produção dos mapas, é importante frisar que é um trabalho muito detalhado e que ele envolve muitas etapas. Então, você tem desde o trabalho de coleta dos dados, né? Você tem toda uma questão aí de um referencial teórico, matemático, geodésico, para subsidiar essa produção dos mapas, né? Levando em conta diferentes modelos que existem de representação da Terra. Existe também uma etapa hoje muito importante que envolve o uso de computadores, de softwares, de mapeamento. Então, é uma combinação de procedimentos aí, né? Desde a coleta, como eu disse, o uso de referenciais teóricos, um trabalho de cálculos matemáticos para reduzir essas imprecisões e também o uso dessas tecnologias informacionais, esses programas modernos, e toda essa gama de coisas vai possibilitar o produto final, que é o mapa, de uma forma simplificada, né? Agora, o grande problema da cartografia, que sempre acompanhou essa ciência, sobretudo quando se trabalha com escalas pequenas, ou seja,
com a representação de grandes áreas da superfície terrestre, é a questão de que a Terra ela é um corpo esférico, vamos dizer assim, né? E o mapa ele é uma figura plana. Então, lógico que a Terra não é uma esfera perfeita, ela tem um achatamento aí nos polos, né? Tem uma irregularidade na sua superfície, mas ela se aproxima muito de algo próximo a uma esfera. E aí, quando você faz essa transposição dessas informações que estão na superfície da Terra para uma figura plana bidimensional, sempre haverá alguma deformação, seja nas áreas ou proporções da superfície, ou na forma dessa superfície, ou ainda nas distâncias. Então, o que os cartógrafos ou engenheiros cartógrafos fazem é buscar minimizar ao máximo essas deformações nas propriedades geométricas da representação. Mas hoje, assim, os mapas, de modo geral, eles estão num nível assim muito avançado de correção dessas imprecisões. Mas sempre haverá alguma imprecisão, por mínima que ela seja. Fala da previsão do tempo que a gente vê na televisão, com os mapas. É importante também na cartografia esses mapas. Aliás, é importante para a previsão do tempo esses mapas com cartografia? Sim, todo trabalho que tem uma base cartográfica, como o próprio trabalho da previsão do tempo, ele se utiliza de uma base cartográfica. Ah, isso faz com que o trabalho da engenharia cartográfica ou cartográfico, né, de produção de mapas, ele acabe tendo uma importância fundamental, porque a partir dessa base cartográfica, a previsão do tempo ela vai ah, espacializar, né, essa que é a palavra, ela vai espacializar o, a questão das diferenças de tempo, do tempo meteorológico no Brasil, né? Então, certamente, a cartografia ela tem aí um papel de destaque para a previsão do tempo. Bem como também, né, só Sim. fazendo um gancho aí, essas novas tecnologias de informação e comunicação, né, como o uso de satélites artificiais e também o trabalho de geoprocessamento, né, realizado por profissionais que usam programas específicos e permitem essa a previsão do tempo tão apurada que é feita hoje em dia com uma margem de erros tão pequena. Falar agora sobre o Google Maps. O Google Maps que você localiza o É. endereço e ele traça a rua completamente certinho e tudo mais. Como que foi feita essa tecnologia que você vê a rua de perto, que você vê as fotografias? Como será que é feito? Você sabe? É, isso daí, essa tecnologia tudo está relacionado ao conceito de SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, do inglês GIS, né? Então, o SIG, o Google Maps, ele é um tipo de SIG, de certa forma, né? Porque ele vai associar uma base cartográfica digital com endereços georreferenciados, ou seja, que tem uma posição espacial definida, que tem a sua localização definida. E isso também envolve essas tecnologias, né, que eu mencionei há pouco, né, os satélites artificiais, o GPS, né, o sistema de posicionamento global. Então, da junção de todo esse aparato tecnológico
da cartografia digital e dos dados georreferenciados, você tem o Google Maps, que permite, né, essa a localização de elementos no espaço, né, permite esse suporte todo aí para esses serviços ah, de aplicativos de veículos, né? Ah, e, e dentro disso a gente poderia mencionar, inclusive, também o Google Earth, essa tecnologia toda, né, de magiamento da Terra, onde você consegue, ah, com um zoom, se aproximar aos lugares que você tem curiosidade de conhecer com detalhes a partir dessas imagens. Então, é essa grande revolução da tecnologia no século XX, né? Sobretudo aí após a Segunda Guerra Mundial, ah, essa revolução toda tecnológica permitiu esses grandes avanços na tecnologia, né? Da cartografia. Na verdade, foi uma ressignificação do trabalho da cartografia, né? Com um grande leque de aplicações práticas no cotidiano das pessoas. Certo. Falar agora das vinhetas dos telejornais. Por exemplo, você está vendo aí, você vai ver na gravação, quem está vendo, nos assistindo, a vinheta do Jornal Breve, que é o jornal que eu faço aqui todos os dias no meu canal no YouTube. É, Mapa Mundi. Todas as vinhetas de jornais hoje são com Mapa Mundi. Eles também são feitos com cartografia e alguns jornais até usam no cenário o Mapa Mundi. É também em base cartográfica? Olha, Solano, eu acredito que sim. Eu não vou afirmar com 100% de certeza que todos utilizam uma base cartográfica para definir esses mapas, né? Mas eu acredito que sim, Solano, pela a percepção que eu tenho de alguns telejornais, pela característica, né, desses mapas, assim, em termos de proporções, de posicionamento ali dos continentes, eu acredito que eles utilizam, sim, uma base cartográfica para definir esses mapas que eles colocam ali junto ao cenário de apresentação dos telejornais. Eu acredito que sim, porque ah, certamente a ciência é a base, né? Então, o trabalho jornalístico, como um trabalho também científico, penso que eles deem essa credibilidade para a cartografia e até também como um meio de credibilidade para o próprio trabalho jornalístico. Eu acredito que sim. Porque não só no Brasil, né? O mundo todo usa o Mapa Mundi já há muitos anos, não é coisa atual. É, Portugal também, eu já vi as vinhetas do telejornal da RTP, e eles também usam também direto. Eu acho que hoje não usam, usam, mas sempre foi assim. Porque eu acho que não há melhor símbolo, né, para um telejornal que dá notícias do Brasil e do mundo, não é? sim, e nesse contexto da globalização, como nós já mencionamos aqui, onde uma grande parte desses programas jornalísticos é voltada ao noticiário internacional, nada como o Mapa Mundi, como você bem mencionou, para representar essa integração dos povos e das notícias, não é? Exato, exatamente. É. Vamos falar agora da inteligência artificial que está chegando, chegou com tudo, atuando em várias áreas, na voz das pessoas e tudo mais. Você acredita que a inteligência artificial pode roubar o espaço de alguém que vai trabalhar na cartografia, como você mesmo deseja, apenas trabalhar na cartografia, pode substituir as mãos humanas? Olha, Solano,
Eu acredito que não. Eu penso que a inteligência artificial ela vai contribuir para avanços no trabalho da cartografia, né? Hoje, inclusive, alguns programas de SIG, de geoprocessamento, como o QGIS, que é um programa que é o que eu utilizo para fazer os mapas que eu estou produzindo, né? Que é um programa open source, um software livre de código fonte aberto. Ele tem um plugin que faz uma ponte, vamos dizer assim, com a inteligência artificial. Hum. E a inteligência artificial ela acaba sendo utilizada como se fosse um assistente pessoal. Então, ela ajuda bastante a, a, ao cartógrafo, né, identificar uma falha de programação, é, um, tirar alguma dúvida sobre algum procedimento ali do programa, ou ainda essa inteligência artificial pode ser utilizada para você solicitar que ela pegue informações desorganizadas e confeccione uma tabela, por exemplo, para você. Então, eu acho que o trabalho da inteligência artificial na cartografia vai entrar muito, como eu disse, uma espécie de um assistente pessoal. E o trabalho humano, penso eu, ele deve continuar, porque ah, existem falhas que a inteligência artificial pode cometer, né? E aí a importância do trabalho humano é um trabalho de avaliação, de crivo dessa inteligência artificial, né? Porque existem situações que é só o ser humano que pode estar resolvendo determinados problemas, né, Solano? Alguns tipos de problemas, inclusive que envolvem criatividade. Eu acho que é essa que é a questão, né? A criatividade é uma característica, um atributo humano, né? Então, eu penso que, porque no caso da cartografia, ela vai ganhar espaço, está ganhando espaço, a inteligência artificial, mas eu penso que o ser humano sempre vai ter um papel central nesse processo. Ok, assim a gente espera para não prejudicar o mercado de trabalho, não é mesmo? Sim. Você sonha em um dia deixar a sala de aula para se dedicar apenas à cartografia? Boa pergunta. Sim, se, é, se houverem oportunidades de trabalho que possibilitem eu ah, conseguir me manter só com o trabalho cartográfico, eu pretendo sim, Solano, porque eu já tenho um bom tempo no magistério este ano e aí o peso da idade, né? Ah, eu sinto que eu já não tenho o mesmo pique, né? É difícil você manter essa perspectiva em sala de aula de você buscar sempre inovar, trazer coisas novas. Eu ainda tento criar essa inovação no dia a dia, trazer coisas novas, mas eu também percebo que cada vez mais está sendo mais difícil para mim manter esse pique de inovação na escola, na sala de aula, né? Então, se porventura as coisas caminharem no sentido de pintar bastante trabalho para mim nessa área, eu pretendo sim
dar oportunidade para alguém mais jovem e mais com mais gás tá realizando esse trabalho. Tudo bem, tá certo. Tá. Vamos falar então sobre os mapas que nós estamos exibindo durante essa entrevista. Você levou, são 6 mapas. Quanto tempo que você levou para fazer cada mapa? E qual é o programa que você usa? Os primeiros mapas aí, esses de localização do município de Itapeva, eu demorei, olha, estou tentando mensurar em horas. Eu devo ter demorado aí 15 horas para fazer, ou mais, cada um desses mapas de localização de Itapeva. Até porque eu ainda estava aprendendo, né? Não que eu não esteja aprendendo ainda, mas ainda eu estava numa fase mais inicial de aprendizagem e é um trabalho muito minucioso, sabe? Ah, é um trabalho ao mesmo tempo técnico, científico, mas ao mesmo tempo também de natureza artística. Porque a cartografia, né, ela traz na sua definição que ela não é só técnica e ciência, também é uma arte, né? Então, assim, é um trabalho difícil, minucioso, porque você precisa é, trabalhar com cautela o dado geográfico, não é? E assim, toda a questão, ah, você precisa ter muito claro o referencial teórico, o modelo, o sistema de referência cartográfico que você vai utilizar, para não haver nenhuma inconsistência nos dados. Você tem que ter um cuidado muito grande com a questão da grade de coordenadas, também para que ela esteja correta, e além do trabalho de histologia, que é esse trabalho de definição das cores, né, dos rótulos, que são as partes escritas, né, tem que ser muito bem feito, tudo tem que estar numa consonância muito grande para ser leve visualmente para quem está observando esse mapa, analisando esse mapa, né? Inclusive o curso que eu fiz com até eu gostaria de mencionar aqui, se você me permite, a ClickGel, que foi a empresa lá da Paraíba, do senhor Anderson Medeiros e da senhora Júlia Eugênio, foi a empresa que eu realizei o meu curso de geoprocessamento e produção de mapas. Eles sempre bateram muito nessa tecla, né? Da leveza, que o mapa tem que ser leve para quem vê, né? Nesse sentido de cores leves, tem que ter uma harmonia, e é bem difícil você chegar nesse produto final, sabe, Solano? Você mexe aqui, mexe ali, e você vai identificando alguma coisa a mais que é possível melhorar, e eu sou muito perfeccionista ainda por cima, então esses primeiros mapas aí realmente demandaram bastante trabalho, viu, Solano? Você tem que fazer eles direto. Você falou que demorou 15 horas. Você faz eles direto, 15 horas direto, ou você vai salvando e volta depois para fazer quando você tem tempo? Eu vou salvando eles, né? Inclusive, eu esqueci de falar sobre o programa, né? Isso. Eu trabalho com o QGIS, que como eu mencionei numa outra pergunta, é um software livre que qualquer pessoa pode fazer download desse programa na internet. Ele é um programa open source, que é um código-fonte aberto, que tem uma comunidade internacional que trabalha diariamente produzindo atualizações e melhorias das funcionalidades do programa. É um dos programas mais utilizados hoje
pela robustez que ele traz de funções, de possibilidades de trabalho, de produção de mapas e análises espaciais, e aí ele permite que você vá salvando o projeto, e aí quando você volta num outro dia, abre o programa, o projeto está salvo bem naquela etapa que você parou anteriormente. Você pretende fazer, ou já fez, aquele mapa quando todos os continentes eram juntos e formavam um continente só? Na verdade, eu não havia pensado nesse mapa ainda. Quem sabe, por que não, né? Eu acho que todo o trabalho cartográfico vai somando e aprimorando o que a gente já sabe, né? Então, talvez eu faça sim, Solano. É, é, Dependendo da finalidade, se eu for contratado por alguém com essa finalidade, certamente eu faça um mapa como este. Sim. Qual é o detalhe que faz com que a geografia seja uma matéria interessante? A geografia, ela é uma matéria que ela se torna muito interessante e importante pela abrangência, da análise que ela permite. Por ser uma ciência extremamente interdisciplinar, embora ela seja uma ciência humana, ela de certa forma ela é uma interface entre as humanidades e também as ciências da Terra, vamos dizer assim. Então essa a posição que ela ocupa de ser uma ciência de interface, de ser uma ciência extremamente interdisciplinar e de ser uma ciência que tenha como foco essa relação entre a sociedade de um lado e a natureza do outro, ela é uma ciência extremamente estratégica, pois ela permite você mobilizar uma gama de saberes muito grande nessa busca de compreensão da relação sociedade-natureza e, consequentemente, do resultado disso, que é a produção do espaço geográfico. Então, se há uma ciência que realmente possibilite um olhar muito abrangente da realidade, é certamente a geografia, né? E pensando o mundo atual, e todos esses problemas que nós vivenciamos atualmente, seja de ordem, os problemas de ordem econômica e social, como a desigualdade entre os países e as regiões internas dos países, as guerras, as questões diplomáticas e as mudanças climáticas, a geografia ela possibilita um suporte muito interessante para se pensar todas essas questões. Lógico que ela sozinha não permite você responder todos os problemas, todos os desafios humanos, mas com certeza é um conhecimento imprescindível para que se busque respostas para essa gama de problemas que se colocam aos seres humanos. A última pergunta é: os quadradinhos que a gente vê nos mapas, no globo terrestre, eles fazem parte do plano cartográfico? Eu acredito que você talvez esteja se referindo
aquela grade de linhas. Exato. E, perfeito. Essa grade de linhas é o que a gente chama de grade de coordenadas. E ela é um elemento fundamental de um mapa. Né? Até eu falo para os alunos na escola que existe uma diferença entre o mapa e a figura. Então, muitas vezes, aquilo que parece um mapa, ele não é. Às vezes, ele é só um desenho, é só uma figura. Porque, para ele ser um mapa ao pé da letra, ele precisa conter necessariamente alguns elementos indispensáveis, que são os elementos cartográficos. E aí se destacam o título, a legenda, que é aquele quadro com aquelas informações sobre a linguagem que o mapa utiliza, como as cores, as linhas, os símbolos cartográficos empregados, né? Lembrando que esse sistema é definido internacionalmente, é uma convenção, né? Daí nós falamos que são as convenções cartográficas. E mais um elemento fundamental também para que um mapa seja realmente um mapa é a grade de coordenadas. Essa grade de linhas horizontais e verticais que trazem a informação das coordenadas geográficas. Porque é justamente essa grade que vai permitir você definir a localização dos elementos na superfície da Terra. É o que a gente chama o georreferenciamento. Então, certamente é um dos elementos não só imprescindíveis, mas de maior importância num mapa. Porque nós temos que lembrar que as funções fundamentais de um mapa são o registro, a localização e também permitir a orientação no espaço. E para que você tenha esse registro e essa localização, você precisa dessa grade de coordenadas. E você me permite só falar uma coisinha aqui? Pode. Falando um pouquinho lá na primeira pergunta sobre a questão da geografia, a importância da geografia e da cartografia também ao longo do tempo, né? Eu queria só fazer uma observação sobre a cartografia. Vamos entender que durante muito tempo a geografia e a cartografia foram meio que uma coisa só. Mas com o avanço da tecnologia e da ciência, se tornaram ramos científicos particulares, né? Hoje você tem a cartografia, que é a engenharia cartográfica, que é uma ciência exata, e a geografia, de outro lado, que é uma ciência humana. Mas ambas têm uma relação muito intrínseca, muito grande entre elas, porque no caso da geografia, a geografia precisa representar espacialmente os fenômenos geográficos para permitir uma maior compreensão dos mesmos. E outro lado, a cartografia se utiliza de dados geográficos que têm uma componente espacial, a localização, para produzir os mapas. E mais uma coisa que eu queria mencionar, Solano, a cartografia, junto com a geografia, é um saber muito antigo, como eu disse, porque responde necessidades práticas dos seres humanos, atendem a essas necessidades. E como diria, ou melhor, como dizia o Paulo Freire, parafraseando Paulo Freire, o patrono da nossa educação brasileira, o que ajuda a gente a entender por que a cartografia ela é tão antiga junto com a geografia, como Paulo Freire dizia, a leitura do mundo e a sua representação, ela antecedem a leitura da palavra. Daí, a cartografia, os primeiros mapas, eles serem mais antigos que a própria escrita.
né? Então, o homem das cavernas, já nas suas pinturas rupestres, muitas vezes ele já representava o espaço ao seu redor, antes mesmo dele ter desenvolvido um sistema de escrita para se comunicar. Então, a cartografia, ela, como necessidade de leitura do mundo, ela antecede a própria palavra escrita. Tudo bem, então. Professor Jean Pierre, muito obrigado. Foi muito interessante, foi muito legal saber mais sobre a geografia e a cartografia, principalmente, aprender como que a gente faz os mapas. E obrigado por ter cedido esses 6 mapas que apareceram durante a nossa entrevista. Eu que agradeço, Solano, pela oportunidade de você abrir esse espaço, permitir que eu pudesse falar um pouco sobre o pouco que eu também sei sobre o assunto e espero ter contribuído para brilhantar o canal Solano, é, o Saba Vlog, né? E espero realmente contribuir para que você leve informação de qualidade e entretenimento para as pessoas. Obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você que nos assistiu. Até o próximo Sábado Vlog, se Deus quiser. Tchau.